Fala, meus meninos do Agro na Prática, vocês tá beleza? Como é que tá as coisas por aí? Vocês lembram que eu lancei um vídeo sobre o girassol e a gente ia falar da cultura do girassol, dos estágios fenológicos dele, do desenvolvimento, até a formação dos arquênios? O que são os arquênios do girassol? Os arquênios é aquela sementinha que a gente comercializa para extração de óleo, ou então para consumo, para produção de alimento para animais, ou até para a gente mesmo fazer óleo, enfim. Então tem uma diversidade de produtos aí que dá para a gente fazer com girassol, que são os arquênios, né, que são aquelas sementinhas meia rajadinhas que a gente vê, beleza? Mas aí, tem outro vídeo também que eu quero que vocês fiquem bastante atentos, que é aquele de plantas daninhas que eu postei. Ficou de eu postar ainda um outro vídeo, mas eu não postei ainda porque eu tive que assistir uma aula de plantas daninhas do professor aí. E eu falei, deixa eu ver se a minha mistura aqui vai dar certo, deixa eu fazer o teste aqui para depois eu postar o vídeo, né? Porque aí a gente faz um trem meio bagunçado e aí já viu, né? Fica feio. Então é bom a gente estudar e entender do assunto primeiro para depois a gente postar, para ficar um trabalho bonitinho. Mas hoje o vídeo vai ser sobre o girassol, tá? E vocês vão ver que aconteceu um negócio meio maluco aqui no girassol, mas vai dar tudo certo. Vai ficar mais bacana do que se eu tivesse feito da forma que eu pensei. Porque às vezes as coisas acontecem porque tem que acontecer. E vocês vão entender agora o motivo. Porque aqui o agro é na prática e a gente bota a teoria para acontecer no campo. Então, vamos lá. Olha só, aqui a gente tem aquela sementinha de girassol que nós plantou. Vocês me ajudou a plantar aqui, tá vendo? Então vamos ver. Primeiro, a gente vai avaliar a nossa taxa de germinação aqui, certo? A cultura do girassol, então a gente tem aqui dois vasos, ó. Tem um vaso com mais solo, né? Deixa eu interromper o assunto anterior aqui. A gente tem um vaso com maior volume de solo, né? Onde tem mais nutrientes, onde a raiz vai se desenvolver aqui melhor. A planta vai ter uma maior área para poder absorver água, nutrientes, enfim. E aqui uma menorzinha que a gente ia testar as plantas que ia crescer no vaso preto e no vaso branco, beleza? Mas enfim, inicialmente isso não tem interferência nenhuma, né? Porque ainda são plantas que estão desenvolvendo, são pequenas. Mas eu não sei também se vocês perceberam um negócio aqui. Essas plantas tá esquisita. Entendeu? Essas plantas tá muito esquisita. E não tá normal. Mas antes da gente falar o motivo dela não estar normal, né? Que foi um erro meu também. Mas eu achei até interessante. Eu deixei, não vou persistir no erro mais uns dias porque vai dar um vídeo legal. Mas vamos falar sobre a taxa de germinação. Geralmente, pessoal, o girassol demora aí de 7 a 14 dias para emergir, né? Que é o quê? Porque a semente, né, sair aqui para fora com os cotilédones aqui, né? Ela já formar uma radícula, ela já formar aqui também, né, uma gema apical. Vou mostrar para vocês a gema apical aqui, ó. Aí, belezinha aqui. Aqui, ó. Essas folhinhas aqui, beleza? Então o que aconteceu? Vamos lá fazer a taxa de germinação destes 10 dias. Então a gente colocou, né, vocês viram, que eram 3 buraquinhos com 4 centímetros de profundidade, onde eu coloquei 2 sementes em cada. Então nesse aqui a gente teve uma germinação aqui de 4 plantas, né? Então a gente colocou 6 em cada vaso. Então a gente teve aproximadamente aqui, se fosse 3 era 50%. Então a gente está aqui com mais de 60%, né, da taxa de germinação. Então a gente tem 2 aqui esperando aí elas germinarem. Beleza? Então vamos esperar até o dia número 14 para ver se vai germinar mais alguma outra para aumentar a taxa de germinação. Então aqui deve estar mais ou menos aí com uns 65% de taxa de germinação. Nesse caso aqui, a gente também vai estar basicamente com 65% de taxa de germinação, porque tem uma que está nascendo aqui, ó. Entendeu? Tem uma que está nascendo aqui. Eu achei que não ia nascer mais nenhuma. Aí tinha um torrãozinho de terra, eu puxei ele aqui. E aí apareceu mais uma ali que está germinando, né? Então aqui a gente também vai estar com 65% mais ou menos aí de taxa de germinação. Talvez daqui mais uns 4 dias, as 2 sementinhas que estão aqui, ou as 2 que estão por aqui, elas ainda podem sair, certo? Mas vamos lá agora, porque eu acho muito interessante que aconteceu, né? Estas plantas, elas tiveram uma pouca quantidade de luz. Vocês lembram quando eu coloquei elas lá fora? E elas estavam pegando um solzinho, né? E aí, tava bacana. Até que um rapaz foi fazer um serviço aqui no quintal de casa. E aí eu tive que tirar minhas plantinhas de lá e coloquei no outro lugar que tinha sombra 24 horas por dia e de noite, né? Então sombra, sombra e sombra. Não pegava sol.
Só que essas plantas, elas desenvolveram como é que eu posso dizer para vocês? Elas tiveram um estímulo, né, fisiológico aqui, adaptativo, ao qual ela foi em busca de luz. E essa de em busca de luz, ela ocasionou um estiolamento da planta. Então vocês podem perceber que elas estão bem maiores do que tem que ser. Umas aqui até bifurcadas, porque ela está indo em direção à luz. Então o vaso estava na parede assim, então eu queria meio que dizer que o sol estava para aquele lado de lá. E aí ela saiu e curvou para o lado do sol. Para quê? Para ela fazer fotossíntese, para ela conseguir se desenvolver. Então foi uma forma adaptativa delas conseguirem buscar luz, que elas não estavam tendo, né? Nesse caso aqui, ela já estaria até tendo que fazer fotossíntese, né? Ela fez um pouco de fotossíntese porque ela está até verdinha, né? E para fazer fotossíntese é necessário o quê? Água, luz, gás carbônico. Água, luz, gás carbônico vai formar, né, a molécula de glicose e aí vai liberar um pouco de oxigênio, enfim. Então, beleza, vamos lá. Ocasionou um estiolamento. Esse estiolamento aqui, ele é ocasionado por conta de alguns hormônios na planta, né? São auxina, citosina e giberelina, né? Que são os 3 hormônios aí que atuam no crescimento. Principalmente as auxinas, né? Que atuam aqui na gema apical, que é essas 2 folhinhas iniciais aqui, certo? Mas para que a semente possa germinar, né? A gente vai falar aqui do estágio VE, que é o estágio de emergência, né? Ou seja, é quando a semente ela começa a se desenvolver, ela passa pelas suas 3 fases, né? Até a planta aparecer aqui em V1. Ela ainda não está em V1, porque ela está aqui no estágio de emergência, partindo para o cotiledonar, né? Aqui no cotiledonar eu vou explicar para vocês depois. Mas vamos lá. As primeiras fases, né, é o processo de absorção de água e degradação de substâncias de reserva. Então é um momento, né, onde o solo está com mais ou menos 60% a 70% de capacidade de campo, né, ou seja, 60% a 70% de água no solo, para induzir esse processo de germinação. Aí ela amolece o tegumento, intensifica a atividade respiratória da semente, né? Ou seja, vai ter as trocas gasosas ali também, porque a semente ela respira, ela tem que ativar suas atividades metabólicas para que ela consiga gerar a germinação e também ela começar a se desenvolver. E ela induz, né, uma série de enzimas e de hormônios, né, auxina, citosina, giberelina, ácido abscísico, etileno, para a planta se desenvolver. E aí tem uma regularidade da digestão, translocação também de assimilados, né, das reservas de crescimento, que nada mais são do que os cotilédones aqui, ó. Então, inicialmente, né, a planta ela utiliza, né, essa tua fase de desenvolvimento, né, absorção de água, para que ela quebre ali, né, a dormência da semente e comece a germinar. Essa fase ela pode ser até reversível quando ocorre uma falta de água. Geralmente, o pessoal, quando vai plantar soja, às vezes planta no pó e a semente não germina, enquanto não atingir a capacidade de campo e essa primeira fase não começar a ser iniciada, a dar o start inicial ali. Então é necessário, né, que tenha água no solo para que a semente inicie esse processo. Depois ela parte para a fase número 2. Né? Nessa fase número 2, as principais substâncias de reserva armazenadas pela semente, né, que ali a gente tem carboidrato, a gente tem lipídio e tem as proteínas, elas começam a se intensificar. Né? E também a duração dessa fase ela é maior do que a fase 1, que ela entra na absorção de água, que ainda é pouca, né? Mas a intensidade respiratória também ela é pouca. Nessa fase 2, né, a substância de reserva que tem aqui no endosperma, aqui, dos cotilédones, ela é composta, né, em produtos mais simples, porque são moléculas bem complexas, ocorre a quebra dessas moléculas, e a quebra delas faz com que inicie-se o processo, né, de germinação, de ebibição de água, e a semente, nessa fase aqui, ela está em um processo quase que irreversível. Então já não pode faltar água aqui, porque ela começa a aumentar, né, o desenvolvimento, porque já vem o transporte de substâncias também, né, para desenvolver as gemas apicais, certo? As gemas apicais e as gemas radiculares, né? Então, nesse processo é onde a parte da semente, do cotilédone ali, ele começa a mandar energia para desenvolvimento do meristema, certo?
Então aqui já é perigoso ter uma grande perca da taxa germinativa caso ocorra falta de água. E aí a gente chega na terceira e última fase, que é um crescimento visível, né, do eixo embrionário da semente. Que é o quê? Que é quando ela começa a formação da radícula e também a formação da gema apical. Ou seja, bem aqui, ó. Essa plantinha que está nascendo aqui, ela já está bem no início da terceira fase aqui, já é irreversível, né? Então aqui a gente já vai ter a formação da radícula, os cotilédones aqui também já está começando a sair, acredito que amanhã ou depois essa sementinha aqui, né, essa plantinha na verdade, né, já não é uma semente mais, já é uma plântula, ela já vai se emergir, então ela já sai dessa fase. Então na fase 3, a gente já tem o crescimento visível, né, do eixo embrionário, e as substâncias que são quebradas na fase 1 e fase 2 já são novamente reorganizadas e transformadas em substâncias mais complexas, né? Já entra na formação dos açúcares e inicia também a formação do protoplasma e de parede celular. Ou seja, a divisão celular já se intensifica muito, né? E nessa fase, o rompimento do tegumento e protusão da raiz primária, ou seja, onde vai sair a radícula e vai gerar a germinação da semente. Beleza? Então esse é o estágio de emergência, é a germinação da sementinha. Agora aqui, visivelmente, né? Então aqui a gente teve, né, a fase de emergência e nós agora estamos na fase cotiledonar. A fase cotiledonar é onde a planta utiliza as suas reservas que estão presentes nos cotilédones. Então é muito importante ter uma semente de qualidade, porque uma semente de qualidade onde a planta mãe ela teve uma boa nutrição, ela teve uma boa fotossíntese, teve um manejo de pragas muito bem efetivo, ela não passou por tantos estresses ambientais, né, bióticos ou abióticos, e conseguiu garantir uma boa reserva nutricional nos arquênios, que são aquelas sementinhas que a gente plantou aqui. Então a semente bem desenvolvida, ela vai gerar plantas com reservas energéticas muito bem estruturadas, e essas reservas energéticas farão com que as plântulas aqui tenham um bom abastecimento nutricional até com que ela consiga se desenvolver sozinha. Essa planta, digamos que ela ainda está mamando, entendeu? A gente fala que ela está mamando porque ela está tirando a energia dela destas reservas para produção de caule, produção de folíolos, produção de sistema radicular, para que ela consiga sozinha, né, tornar-se independente. Ou seja, quando esses cotilédones aqui caírem, ou seja, porque a planta vai sugar a energia dos cotilédones para ela, e vai chegar uma certa fase que ela vai falar assim, ó, agora eu consigo desenvolver sozinha. Agora é eu e o ambiente aqui. Eu não preciso mais dos cotilédones. Tanto é que não é interessante arrancar os cotilédones. Se eu retiro estes cotilédones, eu vou ter uma planta mais enfraquecida, porque as reservas de energia dela serão pequenas, serão poucas. É como se eu tivesse um bebê e tirasse ele da amamentação, né? Ele vai ficar bem fraquinho, ele vai faltar substâncias para um bom desenvolvimento da criança. Aqui é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. A gente pode perceber aqui visivelmente que nós temos sementes que tiveram um bom desenvolvimento, né, da planta mãe. Olha só, essa aqui ela estiolou, mas ela é uma planta que está com os cotilédones aqui saudáveis. A gema apical também está saudável. O único problema aqui foi o estiolamento. Esta aqui a gente já pode perceber que ela tem um cotilédone que está bem danificado, ou seja, pode ter vindo de uma planta onde ela não teve sua nutrição tão bem efetiva, e aí a gente tem algumas plantas que podem estar mais fracas, né? Ou alguma doença do solo, algo do tipo. Mas aqui a gente vê visivelmente que os cotilédones de algumas estão muito bem desenvolvidos e outras está bem mais enfraquecido. Olha só essa aqui também. Então a gente tem um cotilédone muito bem desenvolvido, a gente vai ter uma planta saudável. Essa aqui está com o cotilédone um pouco mais enfraquecido, essa aqui então nem se fala, né? Então são plântulas que durante o seu processo de desenvolvimento elas não irão se sobressair conforme essas outras plantas aqui. Beleza? Então, pessoal, essas são as etapas de desenvolvimento inicial, né, aqui da cultura do girassol. A gente tem as 3 fases, né, do crescimento e desenvolvimento da semente até ela sair do estágio de emergência. Quando é que a gente vê numa lavoura o estágio de emergência? É quando a planta
elas apresentam 50% da germinação. Ou seja, você foi lá no campo, marcou um talhãozinho lá de 10 por 20, né? Você está afim de olhar um talhão grande aí, você vai contabilizar todas as que germinaram ali e você vai fazer uma relação. Não, aqui foi plantadas 200 sementes, germinou 105. Ah, então estou com mais de 50%. Então você já está no estágio de emergência, né? Da planta. Ah, agora eu já tô com, das minhas 200 plantas, eu tô com 85 já no cotiledonar. Então quer dizer que você ainda não entrou totalmente no estágio cotiledonar, você ainda está no estágio de emergência. Assim que você atingir nesse seu quadradinho lá de 200 plantas mais de 100, ou seja, acima de 50%, aí você sai do estágio de germinativo, né, para o estágio de emergência. É que nem você chegar na floração, lá no R1. Quando é que vai ser o R1? Quando mais de 50% das plantas da parcela, da área que você identificou, elas apresentam a formação, né, da gema floral. Então, da metade, né, ou seja, acima de 50%, você entra no outro estágio. Então, aqui, olhando aqui as plantas que já germinaram, nós temos uma maior quantidade de plantas no estágio cotiledonar, ou seja, onde a planta já saiu da germinação e ela está utilizando as suas reservas nutritivas para fixar-se no ambiente, ou seja, para que ela se torne futuramente aí independente, beleza? Então a gente vai aguardar mais alguns dias até a gente ver a formação do estágio V1, né? Que é o que? A formação real dos primeiros pares de folhas, né? Em que a gente já está com os pares de folhas aqui começando a sair. Então ela tem que atingir uma média de 4 centímetros a 5 centímetros para a gente já entrar no estágio V1, né? V2, V3, V4, que é a formação das folhas verdadeiras. Aqui já é uma folha verdadeira, pessoal. Só que ela ainda está muito pequenininha, então ela ainda está no estágio cotiledonar. Ou seja, a planta depende dos cotilédones para puxar sua reserva energética e futuramente se tornar independente com a fotossíntese. Então, o que eu vou fazer hoje aqui? Eu vou mudar o meu girassol de lugar, né? Vou colocar ele num local com mais sol e eu vou já realizar a retirada de algumas plantas. Então, eu vou deixar essa planta aqui, né, mais bonita, certo? E vou retirar essas plantinhas mais feias aqui. Eu tô com duas plantinhas feias aqui, eu já vou arrancar ela já, ó. Certo? Já vou eliminar essas duas aqui. Olha só para vocês verem, ó. Então são plantinhas que não estão muito bonitinhas, não. Olha só como é que tá. Os cotilédones são plantinhas que estão aqui do mais fracas, né? Aqui também a gente tem outras 3 plantas no vasinho menor. Então eu vou tirar essa daqui. Não vou puxar, porque se eu puxar eu posso romper o sistema radicular da outra plantinha. Então aqui eu vou quebrar o talinho aqui e vou puxar, certo? Lá eu arranquei porque eu arranquei as duas, né? Então o sistema radicular daqui tá lá, não vai interferir daqui. E de cá eu vou cortar também esse aqui, né? Vou cortar esse aqui. Então olha só. O que eu vou fazer? Eu vou deixar 2 plantas estioladas, certo? Vou colocar agora ela a pleno sol. Tem outra área aqui que é a pleno sol. Quero ver o comportamento. Lógico que a fisiologia da planta modificou inteiramente, porque não é para ela estar assim. E esse vaso aqui que está menor, eu vou aproveitar essa pequenininha. Beleza? Eu vou deixar essa aqui por enquanto, porque eu achei ela legal, vai ficar aqui. Mas a partir do momento que eu colocar esses 2 no sol, essa plantinha aqui, como ela não teve estiolamento, ela vai crescer de forma uniforme, bonitinho, normal, no padrão que tem que ser o girassol, beleza? E aí daqui mais uns 10, 15 dias a gente volta com outro vídeo, mostrando como é que está o estágio dessas plantas. Com certeza já vão estar aí em V1, né? Na formação verdadeira das primeiras folhas com mais de 4 centímetros, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui, certo? Aconteceu esse estiolamento do girassol por conta da busca da luz, né? Não tinha luz o suficiente, então, como uma forma adaptativa, a planta faz esse estiolamento e busca da luz solar, beleza? E a nossa taxa de germinação aqui, vocês viram, né? Ela
Por enquanto, né, vamos contabilizar isso até o dia número 14, mas até o 10º dia, que é hoje, nós estamos com mais ou menos 65, 66% de taxa de germinação. Tá fraco? Para mim tá, né? Geralmente tem que atingir os 80%. Mas vamos ver se vai germinar mais uma ou duas plantinhas aqui, beleza? Então, galera, até mais e dá uma curtidinha aqui pra gente ajudar aqui no Instagram, né, para dar o engajamento do nosso trabalho. E bons estudos e até mais.